Nesse módulo da série branca, eu vou desvendar, desmistificar, destrinchar totalmente a série branca para você. Então, se você tem dúvidas sobre a série branca, esse módulo foi criado exatamente para você. E para você já ir se preparando, tira todas as distrações, pega o seu caderno, porque já aqui na primeira aula, o negócio tá babado, hein? Eu vou até, ó, vou tomar meu café, minha xícara tá aqui, ó. Bora? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, como sempre, tá? Eu gosto bastante, tá, gente, de dar aula de série branca, aliás, de todas as células de morfologia celular. E vamos começando aqui. A gente vai entrar aqui no universo da série branca agora. Então, se você tem dúvida, presta bastante atenção, tá? Nós já sabemos que lá na hematopoiese, a célula ela é criada na medula óssea, certo? E dentro da medula óssea, ela vai ter a sua maturação até ela chegar no estágio em que ela vai para o sangue periférico. No sangue periférico, só devemos encontrar células maduras. Porém, não é isso que acontece, né? A gente sabe que não é. Então, a gente precisa saber diferenciar todas essas células, tá? Aqui na imagem, coloquei de novo essa imagem para vocês verem o escalonamento, tá? De todas as linhagens para entender, assim, visualmente, bem rápido aqui, como que é o núcleo das células, tá? Coisa rápida, gente, só para bater o olho, porque eu vou falar de como é cada parte celular, tá? Então vamos lá, morfologia celular facilitada, vamos desvendar a série branca. Primeiro, a gente precisa começar do começo. Se eu falei de hematopoiese para vocês, a gente também precisa entender o que é o núcleo celular. Por quê? Porque se você não entende o que é o núcleo, fica difícil de você compreender todas as células, tá? Então vamos lá. Eu não vou falar de biologia, tá, gente? Essa imagem aqui é só para vocês entenderem o que é o núcleo celular, tá? A célula é composta de vários elementos e a gente vai falar agora do núcleo celular. O núcleo celular é a região central da célula, que é delimitada por uma membrana, onde se localizam os cromossomos, podendo ter um ou mais nucleolos. E de acordo com a maturidade celular, o núcleo pode mudar o seu aspecto e o seu formato. Então a gente já sabe que de acordo com a maturidade, o núcleo ele vai mudar o seu aspecto e o seu formato. Então, nessa imagem aqui a gente consegue ver isso. Ele vai mudando o seu aspecto, né, de imaturidade e o seu formato vai ficando diferenciado, porque o objetivo dele é chegar na célula madura. Então ele vai se transformando, ele tem essa transição aí, tá? O núcleo da célula é onde a gente tem que ter maior atenção, tá? Para a gente conseguir diferenciar as células. Porque é através dele que a gente consegue visualizar se a célula é madura ou não. Esse é o discurso, né, que todo mundo fala. Eu concordo, acho que o núcleo ele realmente é extremamente importante para você evidenciar. Porém, vão existir momentos em que você não vai conseguir visualizar o núcleo da célula. E aí eu sigo para a granulação celular, que para mim também eu consigo diferenciar pela granulação. Mas, né, de regra geral, de regra universal, o que a gente prega para uma morfologia mais visual e mais, né, padronizada, universal de verdade, é sempre pelo núcleo, tá? Porque a gente sabe que o núcleo de um blasto ele é totalmente maturo, o núcleo de um neutrófilo segmentado é totalmente maduro, né? Vamos primeiro falar dessa forma. E a cromatina nuclear? A cromatina é o que compõe o núcleo, né? E ela é um complexo de DNA, RNA e proteínas que estão presentes lá dentro do núcleo, tá? Então é o que completa, é o complexo lá dentro do núcleo é formado de DNA, RNA e proteínas que estão presentes ali. A proteína principal que forma a cromatina é a histona. E de modo geral, a cromatina costuma ser dividida em duas condições. A eucromatina, que é quando os filamentos de DNA ainda estão frouxos, menos condensados, menos unidos. Eucromatina, então, gente, cromatina frouxa. Heterocromatina é quando os filamentos de DNA estão condensados,
super unidos. Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente tem a eucromatina, eu vou voltar aqui a tela para vocês me verem. Quando eu falo assim para vocês, de eucromatina, eu tô falando que o DNA tá assim, ele tá com os filamentos todos frouxinhos. E quando eu tô falando de heterocromatina, eu quero dizer que eles já se uniram, tá? Estão todos grudados e enrijecidos. É mais ou menos essa imagem que a gente visualiza quando a gente tá no microscópio, né? A gente vê uns filamentos assim, que a gente quase consegue enxergar através deles, como se a gente tivesse essa impressão, né, de enxergar através. E quando eles estão assim, ó, totalmente unidos, a gente não consegue ter essa impressão mais. A gente sabe que ele tá bem juntinho, né? Tão fortes e enrijecidos para estarem ali no sangue periférico. Cromatina imatura. Célula clássica de cromatina imatura é um blasto. A gente observa, olha só, esse núcleo aqui é um núcleo que tem a cromatina frouxa, tem até a sua coloração um pouquinho mais clara, né? E ele tem, nesse exemplo, tem 2 nucléolos, tá? A gente consegue ver, né? Esses 2 nucléolos aqui. É um exemplo extremamente clássico. A cromatina imatura, ela é encontrada em células jovens, né? Propriamente dita, e o blasto. E a gente pode evidenciar através dos filamentos, que eu falei para vocês, a rede de fios que se tornam mais visíveis. E a coloração fica mais fraca se comparada aos outros núcleos. Então a gente tem uma impressão de que a gente consegue visualizar os filamentos e que a gente consegue enxergar através dele. Essa é uma característica da cromatina imatura, de células imaturas, tá? O clássico é o blasto, mas né, temos outras células aí também. A nível de comparação, a cromatina imatura, ela vai lembrar, ter uma percepção de que é como se fosse, gente, a polpa da melancia. Ai, Thaís, nada a ver. Por quê? Porque a polpa da melancia, ela tem muita água, né? E quando a gente cutuca ela, né, a gente coloca o dedo nela, a gente afunda. E a gente consegue ver aquelas fibras dela. Então, as fibras que são presentes ali na polpa da melancia, a gente consegue ver, a gente sabe que tem, mas ela é frágil, ela é fraca, como se fosse uma cromatina imatura. É uma cromatina que ela não é tão resistente assim, justamente porque ela tem os seus filamentos, as suas fibras todas frouxas assim, como a polpa da melancia. E cromatina intermediária. Também existe esse termo, e a gente usa em algumas células que a gente pode observar quando estão em transição, e é mais comum encontrar células como monócito ou granulócitos imaturos. É a célula de transição. O monócito, ele é uma célula madura, porém ele tem a aparência de cromatina intermediária. Não é que ele é uma célula imatura. Ele tem a aparência que o seu núcleo tem cromatina intermediária, tá? Falei de novo para vocês gravarem. Como identificar a cromatina imatura? Na fase da maturação dos granulócitos imaturos, as células vão passando por modificações até se tornarem maduras, até que a fase da cromatina, até que a fase de cromatina ainda é intermediária. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai passando de imatura até chegar na fase adulta, que é do seu neutrófilo, né, segmentado nesse caso. E aí, todo esse movimento de percorrer até o neutrófilo são cromatinas intermediárias. E aqui também a gente entra naquele conceito de células que são precoces, células que já são tardias. E eu vou explicar mais também mais para frente. Porém, nós conseguimos observar muitas vezes, exemplo, em um promielócito, em um mielócito, cromatinas diferentes, tá? Por quê? Porque estão em momentos diferentes da sua transição. Se eu for descrever, Thaís, como que você descreve? Eu descrevo cromatina intermediária. Porque, para mim, Thaís, a única cromatina que é imatura, que é frouxa, é do blasto. Passou de ser blasto, ela é um granulócito imaturo, porém, ela está em transição para a maturidade. Então, eu sempre descrevo como cromatina intermediária as células que compõem os granulócitos imaturos. Continuando aqui, a cromatina intermediária
falei para vocês que o monócito ele é uma célula madura com o aspecto de cromatina intermediária. E essa é a natureza do monócito, não tem o que a gente discutir, é a natureza dele. Essa cromatina não é tão enrijecida quanto a de um neutrófilo segmentado, porém ela é madura e ela tem até a coloração um pouquinho mais clara do que de uma cromatina super enrijecida como a do neutrófilo. Então, sim, você pode descrever que ele tem uma cromatina com aspecto intermediário. Você também pode utilizar esse vocabulário de descrição para um monócito, certo? E a cromatina intermediária, como a gente pode fazer essa comparação? Como ela é um pouquinho mais rígida, porém ela não é tão rígida assim, nós podemos fazer uma comparação com a gelatina. A gelatina, a gente já sabe que ela tem aquela cara de que ela é durinha, não é verdade? Mas ela não é tão durinha assim. Se você for colocar o dedo, fazer uma pequena pressão, você vai conseguir perfurar a gelatina, não vai? Você vai conseguir. E a gente também consegue enxergar através ali da gelatina ainda. Então, a cromatina intermediária, nós temos essa percepção por diversas vezes e também dependendo da coloração. Coloração é extremamente importante também de células, por isso que às vezes a gente vê imagens internet, mesmo que as células são de cores diferentes. Por quê? Coloração diferente, foto diferente, luz diferente, tá? Mas a cromatina intermediária, ela tem um aspecto mais de gelatina, que a gente sabe que tem um pouquinho de resistência, mas ela ainda não é tão resistente assim. E a tão falada cromatina madura. A cromatina madura é quando a célula chega no seu estágio maduro de verdade, quando ela está adulta. Quando o paciente está saudável e todas as células maduras estão lá no sangue periférico e não tem nenhuma célula imatura, certo? E aí, quando ela chega nessa fase madura, a cromatina está com os seus filamentos, o RNA, o DNA, são todos unidos. E aí a gente consegue observar essa cromatina, ó, bem enrijecida. Se a gente for fazer uma comparação, é bem diferente dessa cromatina aqui do monócito. Essa aqui, além de ter mais coloração, ela puxa mais coloração, a gente consegue ter uma percepção de que ela é mais enrijecida. Se você fosse pegar nessa cromatina aqui, ela é mais enrijecida, você consegue ter mais ou menos uma noção dessa forma. Se você pegar nela, parece que ela é dura. E realmente, essa é a função dela, porque ela não pode ser tão frágil, né, quanto as outras células, porque ela precisa estar saudável, cuidando do sistema imunológico aqui no sangue periférico. E como que a gente faz essa identificação? Com um aspecto enrijecido, como realmente falei para vocês, se os filamentos estivessem super unidos e nada conseguisse separá-los. Essa é o aspecto da cromatina madura. E a nível de comparação, a cromatina madura, ela vai parecer com um limão. Por quê, Thaís? Pensa só, quando você corta o limão, você olha, ele é extremamente fibroso. Se você for colocar o seu dedo aqui, você vai ter que fazer bastante força para você afundar, não vai? O limão, ele tem muita fibra, a gente consegue ver até aqui na foto, ó, as fibras dele. E se você for fazer isso, de perfurá-lo com o seu próprio dedo, você vai ter uma grande resistência ali. E é assim que é uma cromatina madura. Você tem uma grande resistência para você perfurar ela, para você passar por ela. Se você pegar nela e amassar, não vai ser fácil de você quebrar ela, né? Justamente por isso, precisa ser mais difícil para ela exercer o papel. E por que você precisa entender de núcleo e cromatina? Principalmente porque é pelo núcleo que você vai começar, eu digo começar, tá? A diferenciar a célula quando você tem dúvida. E para diferenciar granulócitos de agranulócitos, células jovens de células maduras. A descrição celular é a etapa mais importante para expor o que está acontecendo com o paciente no caso de leucemias. E quando você tem um vocabulário rico e você consegue expor o que está acontecendo com o paciente, você também consegue demonstrar o seu conhecimento, aí, meu amigo, minha amiga, fechou.
E a diferenciação das cromatinas também pode dar uma direção para uma hipótese diagnóstica. Então, sim, existem alguns tipos de blastos que, como o monócito é uma célula madura e tem aparência de cromatina intermediária, existem alguns blastos que têm a cromatina imatura, porém ele tem uma aparência de ser um pouquinho mais intermediária, tá bom? Então, a gente tenta colocar os detalhes mais ricos aí, né, para o médico conseguir observar, conseguir dar um diagnóstico legal. E qual o vocabulário utilizado aqui para a gente conseguir descrever as cromatinas? Eu trouxe um pouco aqui dos vocabulários para vocês. O que a gente vai falar? Quando a gente fala de cromatina imatura, a gente pode falar de cromatina frouxa, cromatina fina, cromatina solta, cromatina transparente. Nossa, eu nunca ouvi falar esse termo, Thaís, mas acontece que existem. Existem algumas pessoas que falam de uma forma diferente, muitas vezes por regiões diferentes ou por aprendizados diferentes, tá? Não, isso não quer dizer que a pessoa tá errada se ela tá falando que a cromatina é solta, tá bom? Solta é um sinônimo de frouxa, né? Porém, cada pessoa pode ter aprendido com uma forma diferente, em um livro diferente, em uma graduação diferente, e aí tem sim essa variação de vocabulário. E o importante é você saber o que você está querendo dizer e descrever da melhor forma. Cromatina intermediária. Cromatina finamente imatura. Fracamente frouxa. Filamentos intermediários. E quanto mais você enriquecer o seu vocabulário, melhor visto você vai ser, eu te garanto. Enriqueça o seu vocabulário nas descrições celulares. Isso é uma grande dica. E falando de cromatina madura, a gente fala de cromatina enrijecida, cromatina forte, fortemente ligada, cromatina fibrosa ou filamentos firmes. Esses 3 vocabulários aqui que eu trouxe para vocês é um padrão muito bom para vocês utilizarem na descrição, para você se destacar aí onde você já trabalha ou para você fazer uma prova na sua entrevista de emprego, certo? E na próxima aula eu vou começar a falar detalhe por detalhe das células da série branca. Espero que tenha gostado. Se tem dúvidas, por favor, coloque aqui embaixo.